Olá, turma do nono ano. Hoje, teremos uma aula sobre as principais características do átomo e as suas relações, sendo que anteriormente é bom relembrar alguns dos modelos atômicos que estudamos, tá bom? Que são aqueles modelos que vão tratar sobre eh, a existência do átomo e a sua estrutura, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade nas aulas anteriores, vamos relembrar um pouco, né? É que o átomo é o quê? Ele era considerado uma, uma, uma unidade indivisível, né? De acordo com Dalton, que seria constituído pela matéria. Só que atualmente nós sabemos que, na verdade, o átomo ele constitui a nossa matéria, assim como os elementos, é, tudo, né, o que nos rodeia é formado por matéria e, consequentemente, é formado por átomos, tá bom? Só que hoje nós percebemos que os átomos são constituídos por partículas menores ainda. Nessa videoaula a gente vai falar sobre, principalmente sobre prótons e nêutrons e elétrons, tá bom? E alguma dessas relações que nos ajudam a entender melhor o que é a matéria. Eu espero que essa aula seja muito relevante para vocês e espero que ela possa fazer com que vocês tenham muitas respostas e ao mesmo tempo muitas dúvidas, certo? Qualquer coisa vocês poderão me encontrar no grupo da escola para tirarmos dúvidas, certo? Vamos lá, dando continuação à nossa aula, certo? Vamos primeiro falar sobre um importante cientista, o Joseph John Thomson, certo? Esse cientista ele ficou conhecido por representar, nos apresentar um modelo atômico que popularmente, né, no meio educacional a gente chama de pudim de passas, tá bom? Que é o quê? Ele dizia que o átomo era constituído do quê? Ele era uma esfera, certo? De carga positiva, e que nessa esfera de carga positiva teríamos uma partícula menor que teria os elétrons, tá bom? Então, por que é importante, professor? Mas hoje a gente sabe, professor, que não é bem assim, que na verdade temos outros modelos atômicos que explicam melhor o, esse fenômeno do que é um átomo, né, professor? E o seu funcionamento. Pessoal. Só que, tipo, esses novos modelos não teriam existido sem a ajuda, sem os estudos do Thomson, tá bom? Tudo tem que surgir de algum lugar, pessoal. Mas o Thomson foi muito importante, não apenas por estabelecer esse modelo atômico. O modelo atômico dele foi o primeiro a estabelecer que um átomo ele teria cargas, tanto positivas como negativas. E que é, o átomo, além de ter essas cargas, ele constituiria os elementos constituiriam a matéria que nós conhecemos, tá bom? Só que outra coisa que é muito importante nesse, nesse modelo atômico do Thomson, né, é que temos um sistema eletricamente neutro, ou seja, para ele, pessoal, a matéria ela tem que ser constituída basicamente de átomos eletricamente neutros, tá bom? Outra, ele apresentou as cargas neutras e positivas. E por fim, graças a esse modelo atômico, outros cientistas puderam trabalhar para encontrar o que nós conheceríamos como prótons e nêutrons, tá bom? Essa é uma grande importância que o modelo de Thomson nos beneficia, tá bom? Para ele, é, esse conjunto de átomos eletricamente neutros formaria o que a gente conhece como um elemento, tá bom? E esse conjunto de elementos formariam a matéria, tá bom? E outra coisa muito interessante de Thomson é a seguinte, é, é que tipo um elemento, no caso um elemento químico, né, que a gente vai detalhar melhor
depois, mais à frente, é que o elemento químico ele deveria ser constituído de deveria ser constituído de átomos iguais e todos eles teriam que ser eletricamente neutros. Obviamente que a gente viu que na verdade não é assim que é o funcionamento, tá bom? Das coisas. Logo depois, vocês já podem notar que aqui o que acontece? Aqui a gente já tem um modelo mais. Não diria que é um modelo mais atual, mas é um modelo que a gente estuda bastante nas aulas do nono ano e no ensino médio, que é o modelo atômico do Rutherford, né? Mais precisamente o aperfeiçoado, o modelo do Rutherford-Bohr, tá bom? Onde nós vemos que na verdade o átomo é formado por um núcleo, certo? Um núcleo denso que ficaria no centro do meu átomo e ele tem a, a massa do meu átomo, certo? E também ele seria extremamente pequeno, tá bom? E denso, certo? E ao lado dele, né, ao lado não, digamos que ao redor dele teríamos os elementos de carga negativa, tá bom? Mas professor, quem é esse cientista aqui que o senhor colocou? Na verdade, esse aqui é o Henry Moseley, que foi um importante cientista, tá bom? Que estudou uma dessas partículas. Na verdade, ele estudou bastante sobre o próton, que hoje nós conhecemos como a subpartícula que forma o nosso núcleo atômico, tá bom? E que ela tem carga positiva, tá bom? E professor, o que que ele estudava Por que que ele estudava o próton? Pessoal, o Moseley, ele estudava o próton como? Ele estudava, na verdade, ele estudava diferentes elementos químicos, tá bom? E nos estudos dele, o que que aconteceu? Ele, na verdade, ele irradiava diferentes elementos químicos, até que ele conseguiu notar que as características dos elementos químicos estavam intrínsecas à quantidade de prótons desses elementos. Ou seja, o que dava característica a um elemento químico era a sua quantidade de prótons, tá bom? Então, essa grande descoberta do Henry Moseley, certo? Teve um grande impacto na química e na física também. Por quê? Porque isso vai nos dar um conceito que é essencialmente importante, certo? Importante que vai seguir basicamente toda a nossa química do ensino fundamental ou médio, que é o quê? Que é o número atômico, tá bom? Pessoal, esse número atômico, certo? Esse nomezinho aqui é uma das propriedades de qualquer elemento, tá bom? Mais tarde, lá na frente, eu vou dizer o que é esse elemento em si. Na verdade, eu estou falando de elemento químico, mas vamos apenas falar sobre um número atômico. Pessoal, o número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons existentes em um determinado núcleo, num determinado átomo, tá bom? Digamos que tem um elemento, por exemplo, o ferro. Hoje a gente sabe que o ferro ele tem um número atômico de 26. Isso significa que, na verdade, o elemento ferro ele tem 26 prótons no seu núcleo. Isso a gente diz que é o número atômico, tá bom? E por que é importante sabermos a quantidade de prótons? É importante porque isso nos gera uma grandeza que faz com que a gente diferencie os átomos, tá bom? Por exemplo, um átomo de ouro não vai ser igual a um átomo de ferro, assim como um átomo de ferro não vai ser igual a um átomo de hidrogênio, tá bom, pessoal? Certo? E isso foi muito importante porque isso nos fez o quê? Gerar uma organização. Vocês estão vendo a linha de raciocínio? Hoje nós sabemos que o número atômico é uma quantidade de prótons,
Essa quantidade de prótons nos gera uma grandeza que podemos hoje diferenciar os diferentes átomos que existem, e essa grandeza que diferencia os átomos nos gera uma organização. E que tipo de organização é essa? Essa organização nós a conhecemos hoje como a tabela periódica, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a tabela periódica ela é organizada pela quantidade de números atômicos. Como assim, professor? Quer dizer, pelo número atômico. Como assim, professor? Pessoal, seguindo da esquerda para a direita, né, nós temos um crescimento do número atômico, começando pelo hidrogênio, que é o mais leve, depois segue o hélio. E quanto mais descermos essas camadas, teremos elementos de número atômico maior, ou seja, o crescimento, a gente cresce a quantidade de número atômico da esquerda para a direita e de cima para baixo, entende? Essa é a atual organização da tabela periódica e ela só pode ter sido criada dessa maneira aqui de acordo com o que nós conhecemos como número atômico. Então isso é muito importante, certo? Vamos ver agora, pessoal. Nós vimos anteriormente no slide que o que era o número atômico. Agora nós temos que ter a noção do que é o número de massa. Pessoal, hoje, a matéria em si, ela tem massa, não é? Ela ocupa um determinado espaço e tem massa, não é? Isso não é diferente com os átomos. Por mais que eles sejam muito pequenos e a gente não consiga mensurar de uma forma palpável um átomo, hoje nós sabemos que o átomo ele é constituído de o quê? Ele é constituído de partículas menores. O próton, nêutron e elétron. Mas hoje a gente só considera para o quê? Como massa do elemento químico, quer dizer, do átomo, apenas o quê? Prótons e nêutrons. E o elétron? O elétron, na verdade, ele é desprezível. Ele apenas vai gerar uma carga negativa que posteriormente vai ser estudada quando formos vermos ligações químicas. Mas por enquanto vamos apenas ficar com os nossos prótons e nêutrons, tá bom? Professor, eu não lembro do senhor ter notado nêutrons. Calma, pessoal. Eu disse que um átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, tá bom? Só que os nêutrons, juntamente com os meus prótons, eles vão formar o quê? Eles vão formar o que nós conhecemos como o nosso núcleo do átomo, tá bom? Então, prótons mais nêutrons formarão o núcleo do nosso átomo, certo? E além de formar o núcleo desse nosso átomo, eles vão dar a massa de determinado átomo. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Temos uma latinha de alumínio, certo? Aquelas latinhas de alumínio, muito comum, que o pessoal bebe refrigerante, né? Aqui vamos ver uma representação o quê? Você sabe que a lata de alumínio deve ser feita o quê? Obviamente, né? De átomos de alumínio. E cada átomozinho de alumínio presente nessa lata, ela vai ser constituída por um núcleo. Nesse caso aqui, o núcleo do átomo de alumínio, ele vai ser representado por esse 13P e esse 14N. Na verdade, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 13P significa o quê? 13 prótons. E esse 14 significa 14 nêutrons. Lembrando, prótons são subpartículas atômicas de carga positiva, enquanto esse 14 significa, quer dizer, os nêutrons são subpartículas atômicas de carga neutra. Já o que a gente conhece como massa atômica é o que? Essa soma
certo? Essa soma de prótons mais nêutrons. Isso significa que nós temos, ao total, 27 U. O que é esse 27 U? Na verdade, esse 27 U significa 27 unidades atômicas, certo? É uma forma de medir essa quantidade de massa, tá bom? É interessante vocês terem a noção do número de massa. Por quê? O número de massa ele vai variar de elemento para elemento. Por quê? Simplesmente porque cada átomo de diferentes elementos, eles vão ter o quê? Eles vão ter uma certa quantidade de prótons e nêutrons diferentes, tá bom? Digamos, um átomo de hélio, ele tem ele tem a massa 2, entende? Então um, ele vai ter no seu núcleo um próton e um nêutron, tá bom? Ou seja, vai ter duas unidades atômicas. Agora a gente vai ver alguns tipos de relações, tá bom? Pessoal, por exemplo, a massa ela é sempre dada pelo número, a soma dos prótons mais dos nêutrons. Lembrando, esse Zzinho aqui, esse Zzão, na verdade, ele vai nos indicar a quantidade de prótons. Já, então, para a gente saber a quantidade de massa atômica de um determinado elemento, é somente a gente somar o número atômico mais quantidade de nêutrons. Assim, como se a gente quer saber a quantidade de nêutrons, é só a gente fazer o quê? Pegar a massa atômica e subtrair pela quantidade de números do número atômico daquele elemento. Exemplo. Aqui no exemplo, o que ele faz? Ele diz que temos 56 de massa, tipo aqui, relembrando essa funçãozinha aqui, do A menos E igual a N. Esse A é o número de massa, é 56. Subtraio pela quantidade de número atômico, 26, que eu terei então a quantidade de prótons, quer dizer, desculpa, de nêutrons. Então, a quantidade de nêutrons desse elemento aqui, que ele deu exemplo, é de 30 nêutrons, tá bom? Em seu núcleo. Isso vai ser muito importante porque a gente vai conseguir diferenciar os elementos químicos, tá bom? Ó, esse caso aqui que eu usei o 26, né, de número atômico, tá bom? É o elemento ferro, certo? Então é muito importante que vocês estudem esses tipos de relações aqui, certo? Que a massa atômica ou o número de massa é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando, o número de prótons é o mesmo que número atômico, tá bom? Ou seja, a massa nuclear, ou o número de massa de um átomo, ele vai ser igual ao número atômico mais a quantidade de nêutrons existentes no meu núcleo. Da mesma forma, vocês veem, é apenas uma pequena regrinha. Já quando você quiser saber o número de nêutrons, você apenas faz o quê? Pega o número de massa e subtrai pelo número atômico e teremos a quantidade de nêutrons, tá bom? Elemento químico. Pessoal, por que a gente viu tudo isso sobre número de prótons, a massa, os nêutrons? Pessoal, é simples. Agora a gente vai poder conceituar o que é um elemento químico. Eu não falei anteriormente que a gente ia ver o que é um elemento químico, na verdade? Pessoal, quando eu falo de elemento químico, certo? Eu falo de uma espécie que apresenta o mesmo número de prótons. Ou seja, digamos que eu estou falando de um elemento ouro, certo? Eu quero dizer que o ouro em si, ele é um elemento químico quando é, quando eu pego uma barra de ouro e eu vejo que todos os átomos daquela barra de ouro, todos os átomos de ouro, eles têm a mesma quantidade de prótons, ou seja, têm a mesma
ele tem o mesmo número de prótons, ou seja, ele tem o mesmo número atômico, tá bom? Isso vai diferenciar um elemento de outro, tá bom? Certo? Ou seja, um elemento químico é isso, é uma junção de átomos iguais, certo? Vamos aqui a um exemplo. Temos um átomo de hélio. O hélio, ele vai conter o quê? No núcleo, ele vai conter 2 prótons mais 2 nêutrons, tá bom? Ou seja, se ele contém 2 prótons no seu núcleo, isso quer dizer que o número atômico dele vai ser 2, tá bom? Certo? Já que eu tenho 2, certo? Eu tenho 2 prótons, né? Número atômico 2. Como é que eu vou descobrir então? Pessoal, geralmente, em algumas questões que vai estar no TD de vocês também, geralmente vai estar representado o número de massa e o número atômico para vocês descobrirem a quantidade de nêutrons, ou ele vai ou as questões vão ter o quê? Apenas informando a quantidade de nêutrons e número atômico, e assim por diante. E vocês vão ter que saber essas relações para calcularem as quantidades de prótons, nêutrons, ou se não calcular a massa atômica de determinado elemento. Nesse caso aqui, ele coloca uma relação. Ele nos informa que o núcleo do nosso átomozinho de hélio, o mesmo que tem nas estrelas, ele tem o que? Ele tem 2 nêutrons e ele tem 2 prótons. Eu sei que a massa atômica de qualquer elemento é a soma de prótons mais nêutrons, ou que é igual a Z mais N. Lembrando, Z, esse Zzão aqui, que é o número atômico, é a mesma coisa de quantidade de prótons, tá bom? Como ele nos dá essa informação de que o núcleo tem 2 prótons e 2 nêutrons, a massa atômica desse elemento vai ser 4, pessoal. Essa massa atômica vai ser 4, tá bom? Aí lembrando, como é que a gente representa isso? A gente representa da seguinte maneira. Isso aqui é o hélio, certo? O elemento hélio. Nós utilizamos o que? Letras para simbolizarmos os elementos químicos, tá? Onde aqui acima do elemento, que é essa letra aqui, isso aqui, esse 4 vai representar o que? A massa atômica. E abaixo dele nós vamos ter o que? A quantidade de prótons. É assim que simbolizamos o elemento químico. Bom, pessoal, aqui eu encerro a aula. Eu quero agradecer a participação de vocês e que essa aula tenha sido proveitosa. Na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo e também ao que? E vamos continuar o conteúdo e resolver alguns exercícios, tá bom? Então fiquem ligados no canal do colégio. Aqui o meu muito obrigado e até a próxima, pessoal.